quão revolucionário é esse tema, assim, para o mercado e para as empresas em si? A pergunta é boa. Primeiro que eu tava aqui quietinho, tranquilo, né? Agora tava fácil até agora. Achou que ia ficar de férias aí, né? Mas, então, a pergunta é ótima. É engraçado, porque eu até tô lendo um livro que eu recomendo bastante pro pessoal que gosta aí desse tipo de recomendação, que é o Competing in the Age of AI, que foi escrito por dois pesquisadores de Harvard que trabalham com diversas empresas no mundo inteiro há 20 anos. Inclusive trabalharam com o Satya Nadella, o CEO da Microsoft, antes dele ser CEO, enfim, por muito tempo. E eles escrevem no livro algo que eu já tenho visto vários pensadores, eu diria que mais interessantes, mais respeitados, falando, que eu acho que a gente está talvez no início de um ciclo parecido com a Revolução Industrial, lá em 1780 e alguma coisa. E muito porque quando a gente olha para diversos estudos, né, pega o estudo do Goldman Sachs, pega o estudo da própria OpenAI, falando em 20 a 25% dos trabalhos tendo níveis grandes de mudanças, né, mais de 50%, o efeito ele é bastante relevante. E o efeito ele é relevante numa classe que, vamos dizer, se beneficiou muito nas últimas décadas. A gente não está falando de uma mudança como, por exemplo, a automação, que acabou, infelizmente, afetando muita gente de baixa renda, né? Essa é uma mudança que vai afetar as pessoas de classe média ou classe média alta, né? Desde jornalistas, programadores, criadores de conteúdo, o trabalhador, por exemplo, mesmo trabalha em banco, enfim. Mas olhando por vários ângulos parece ser algo bastante relevante, né? É difícil até dizer daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, como é que vão ser as coisas, né? A gente tem muito papo aqui pra gente falar nisso, mas eu acho que é uma questão séria, acho que é bem diferente de outras tendências como metaverso, que até no início desse ciclo, muita gente fala, mas metaverso de novo, tal. Não, é um negócio diferente, ganhos de curto prazo bem relevantes, enfim, a gente pode até dar vários exemplos aqui de casos de uso. Eu ia puxar pra isso, na verdade, né? Porque a primeira dúvida que pinta na cabeça de É que o nosso emprego vai acabar. Você viu que ele trouxe ali o detalhe, né? Sim, eu ia dizer sobre os ganhos de eficiência e os impactos nas companhias, porque nós somos stock pickers, porque mas esse sim, é o cara que emprego, traz o lado bom das coisas. o meu emprego também está em jogo, não tem problema. Mas eu queria entender um pouco mais, assim, na tua opinião, quais são os setores que ficam mais vulneráveis e passíveis, né, dessa disrupção? O que a gente pode enxergar de mudança, mas assim, não vamos, você falou, né, é difícil de enxergar de 5 a 10 anos o que vai acontecer, então vamos tentar olhar mais para esse estágio inicial, assim, o que você está observando, assim, que está impactando nesse ambiente das companhias? Então, o primeiro setor, a gente pode falar de vencedores também, acho que tem esse lado. Vamos começar com os perdedores, que é um pouco da sua... A gente aqui, né? Não, eu tô brincando. Mas eu acho que o primeiro que a gente está vendo impactos maiores é o setor educação. Então, quando a gente vê, por exemplo, empresas como a Chegg, que é uma empresa que vende base de dados de provas antigas, testes antigos, né? Para que você precisa comprar base de testes antigos ou de provas antigas se você simplesmente pode pedir para o ChatGPT ou agora para o Bard para responder isso para você ou te ajudar com isso de graça. Então não é à toa, no caso da Chegg especificamente, o papel caiu 20% no resultado 2 tris atrás, com um CEO falando que eles tinham identificado 6% de overlap do produto deles com o ChatGPT e depois caindo 40% no tri seguinte, cortando o guidance, etc. É interessante porque eu até estava escutando um podcast do CTO da Microsoft, que aliás além de ser um cara muito legal, ele tem um podcast dele, vale bastante a pena
olhar para esse podcast dele, convida vários caras interessantes, até o Bill Gates falou no podcast dele recentemente. E ele disse que um dos casos de uso que eles têm visto lá como tentativas, por exemplo, é a criação de um professor individual. Então, porque você tem muitas pesquisas que indicam, né? Olha, se eu conseguir criar aqui, vamos dizer, eu dou aula de matemática para um cara que entende muito é muito fácil para ele versus um cara que não entende nada de matemática. Se você conseguir fazer uma aula mais simples para o cara que entende pouco e um pouco mais avançada para o cara que já entende muito, o ganho para os dois acaba sendo bastante grande vis-a-vis uma aula igual para os dois. Então esse tipo de coisa com esse tipo de tecnologia LLM é espetacular. Quer dizer, você tem um custo marginal muito baixo para você poder fazer disso uma realidade. Então, educação é o primeiro que a gente tem visto. A gente tem visto algumas empresas de consultoria também na Bolsa sofrendo um pouco mais, né? Até ontem a EPAM chegou a cair 20%, é uma empresa listada, inclusive parte do S&P 500, que é uma consultoria focada em criação de aplicações e coisas mais para, por exemplo, aplicativos frente, né, partes mais de design, etc., de aplicativos para empresas. E essa empresa cortou um guidance ontem, até puxou a Globan, que é a maior empresa de tecnologia da América Latina, do setor de TI, né, também para baixo. Então essa turma também sofre, porque é um pouco isso, né? Talvez eu não precise de um consultor mais para me fazer 20, 30 PowerPoints ali, ou de um cara que simplesmente esteja fazendo um projeto muito simples. Então, esses dois setores são setores que têm sofrido um pouquinho mais, né? No escopo mais geral aí.